RIC Mais Notícias. 7h05, Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel. O pessoal já pode acessar aí o nosso facebook.com/RIC Mais PR, também o facebook.com/Jovem Pan. Estamos ao vivo com a nossa live e você também comenta o jornal por lá. Como é que está a Itália, Daniel? Tudo bem aqui na Itália, eu participo do programa de doutorado em Direito direto da Universidade de Siena. O contato com juristas europeus, ele é muito próximo e há uma dificuldade enorme em que os estudantes brasileiros consigam explicar aos juristas da Europa como que pode o Brasil, um desembargador de plantão, ao arrepio das decisões do próprio tribunal dele, o Tribunal Regional Federal, ao arrepio das decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, mandar soltar um condenado em segunda instância, que está inelegível por força da lei da ficha limpa, sob o argumento de que ele deve e pode fazer pré-campanha eleitoral. O Brasil é inexplicável e este caso levou agora que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vá apreciar um pedido de providências contra o desembargador Rogério Favretto, um homem que construiu a vida graças à ligação com o Partido dos Trabalhadores, desembargador do Tribunal Regional Federal. Rafaela Moron, esse documento assinado aí pelos juristas brasileiros diz o quê? Pois é, Daniel, esse documento pede providências em relação ao desembargador. Os promotores e procuradores do Ministério Público entendem que ele deveria ter seguido uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que define o seguinte: que o plantão judiciário não é para reiteração de um pedido já apreciado. O documento apresentado por esses procuradores e promotores também sustenta que a condição de Lula como pré-candidato à presidência da República não era fato novo coisa nenhuma, como argumentou ali o desembargador plantonista Favretto, ao determinar então a soltura do ex-presidente Lula. E aqui, inclusive, cabe um parênteses, né, Denê? Vamos lembrar aí aos ouvintes que o PT, inclusive, já tinha feito um lançamento de Lula como pré-candidato lá em janeiro, quando ele estava condenado, mas não tinha sido preso. E no meio do ano, em junho, o PT fez um novo evento em Minas Gerais também para marcar essa pré-candidatura. Mas voltando então ao pedido feito aí pelo Ministério Público, pelos promotores e procuradores, melhor dizendo, eles pedem que o Conselho Nacional de Justiça analise se Favretto violou a ordem jurídica ao determinar a soltura de Lula. Lembrando o seguinte: esse não é o único documento encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça contra Favretto, pedindo providências. São 9 representações contra o desembargador e também 4 contra o juiz federal Sérgio Moro. E aí cabe uma curiosidade, viu, Deniano? No sistema do Conselho Nacional de Justiça tem lá uma representação contra Favretto anterior, do mês passado, por morosidade no julgamento de um processo. Pois é, o desembargador Favretto, ele, numa tacada só, conseguiu entrar no mundo daqueles que conseguem destruir a própria trajetória e a própria carreira. O desembargador Favretto é um homem que apenas alcançou a posição que ocupa por sua vinculação político-partidária e ideológica com o Partido dos Trabalhadores. Favretto, eu disse ontem no jornal e repito, porque esta informação ela é importantíssima, nos últimos 20 anos cresceu no mundo do direito graças à sua vinculação com a corrente interna do PT, em que quem comanda é o ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Justiça do governo Lula, Tarso Genro. Tarso Genro é o padrinho político do desembargador Favretto. E pelas mãos de Tarso Genro, Favretto teve um nome colocado na lista que depois a ex-presidente Dilma Rousseff acabou por referendar. Então esse desembargador é um homem que fez o papel, cumpriu o serviço para o PT. Não há qualquer justificativa do ponto de vista do direito para que ele tenha feito o que fez. É bom lembrar que o início do cumprimento da pena em segunda instância é uma apreciação já tida e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal e não havia fato novo. Essa desculpa de que Lula deveria ser solto para fazer pré-campanha como os outros candidatos simplesmente atropela a lei da ficha limpa. O desembargador fez um serviço sujo para o PT. Felizmente deu errado e agora o CNJ terá de dar uma resposta
a respeito disso. Muita gente, eu sei que vai perguntar, mas o que pode acontecer com esse desembargador? Vou dar minha opinião, não é informação, é opinião. Não vai acontecer nada e segue o baile e teremos de aguentar Favretto até o fim dos seus tempos no Tribunal Regional Federal. Isso serviu também para que a gente, de uma vez por todas, entenda o grande mal, talvez o principal deles, que o PT promoveu ao país. É este aparelhamento do Estado. Você dar cargos importantes a figuras vinculadas com o partido, com a sua ideologia, e fazer dessa tomada do Estado algo que afronte a própria ideia de um Estado verdadeiramente democrático de direito. Que o CNJ tenha sabedoria e de que mude o meu entendimento, a minha opinião, e que o CNJ dê uma boa de uma reprimenda no desembargador Favretto. Rafaela. Deni, ainda cabe uma curiosidade aqui. Ontem teve, inclusive, uma cerimônia lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que estiveram João Pedro Gebran Neto, Rogério Favretto e também o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores. E o relato, a situação de jornalistas que acompanharam, é de que havia um climão por lá, com os três no mesmo ambiente. Era uma cerimônia de posse de um desembargador chamado Osni Cardoso Filho, e a informação é de que não teriam nem conversado cordialmente ali, tamanho climão lá no tribunal. Deixa eu fazer esse relato da Rafaela é fantástico. Deixa eu fazer um exercício e pedir para o ouvinte que está na sua casa, está no trabalho, está no carro. Pensa comigo, no seu ambiente de trabalho. Os teus chefes, assim, um grupo vai lá e determina, a gente vai fazer assim na empresa. Tá tudo certinho o que é para fazer. Daí você, num plantão de domingo, vai e toma uma decisão contrária a tudo o que a sua empresa já havia determinado. Mais do que isso, a filial, você está numa filial, a matriz da sua empresa também já havia determinado. E a lei também já tinha dito que não pode fazer. E aí você, num plantão de domingo, faz tudo contrário ao que a sua empresa diz, a que a matriz da sua empresa diz e aquilo que a lei diz. Não tem como ter clima. O desembargador Favretto rompeu com o mínimo de uma decência que se espera do Poder Judiciário. Eu usei uma expressão bastante forte ontem, mas eu não me arrependo, não. O Favretto se comportou como um pária e agora terá de aguentar as consequências. 7h12. O que mais, Rafa? Teve coletiva ontem do advogado do ex-presidente Lula, né? Pois é, ele esteve ontem, vários advogados, inclusive na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba, no Santa Cândida, para visitar o ex-presidente depois de todas essas decisões, a partir da atitude aí do desembargador plantonista do TRF4. E aí o Cristiano Zanin, que é esse advogado que acaba coordenando aí a defesa do ex-presidente, concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas que estavam ali no entorno do prédio da Polícia Federal, Denian. O Zanin disse o seguinte, que o ex-presidente Lula está confiante e tranquilo em relação à soltura dele. Segundo o advogado, para Lula a liberdade é só uma questão de tempo. E mais uma vez, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, criticou então o juiz Sérgio Moro, dizendo que o juiz não tem parcialidade no caso. Quando você tem o juiz de primeira instância que está em férias e que não tem mais jurisdição sobre o caso, atuando para impedir o cumprimento de uma decisão proferida por um tribunal superior que restabelecia a liberdade do ex-presidente Lula, isso é muito preocupante e reforça aquele aspecto de que o ex-presidente Lula não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente, porque ele foi julgado por alguém que tem interesse em manter o ex-presidente Lula preso a despeito dele não ter praticado qualquer crime. E aí a questão da imparcialidade, né? Bom, os apoiadores de Lula criticaram duramente a Polícia Federal no domingo, durante o momento ali dos desdobramentos jurídicos. Já o advogado tentou se esquivar ao ser questionado sobre a atuação da Polícia Federal e dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que evitaram que o ex-presidente Lula saísse da cadeia. Eu não tenho elementos concretos para fazer uma avaliação sobre o comportamento da Polícia Federal. Então, eu seria injusto se pudesse aqui fazer uma análise nesse sentido.
Aí também vale dizer o seguinte, né? Os advogados revelaram, Denian, que se o Lula tivesse sido solto, ele permaneceria em Curitiba, acreditando que tal decisão, nesse momento, possivelmente seria revogada. Segundo Cristiano Zanin, a expectativa da defesa para a liberdade é de que aconteça a partir dos recursos dos tribunais superiores, que devem ser analisados já no mês que vem. E no mês de julho existe o recesso nessas cortes superiores. Então, a nossa expectativa é que o pedido cautelar, em primeiro lugar, possa ser analisado a partir do mês de agosto, a fim de restabelecer a liberdade plena do ex-presidente Lula. Bom, o discurso do advogado do ex-presidente Lula é o discurso de quem faz a defesa do seu representado. Então, não vou aqui criticar a estratégia do doutor Cristiano Zanin. Mas o discurso do doutor Zanin, ele não é jurídico, ele é político. Ele hoje funciona para vender à opinião pública, e tem gente que acredita, de uma narrativa extraoficial. Veja, ele não quis comentar o comportamento do desembargador Thompson Flores, por exemplo, que disse que não era válida a decisão do juiz plantonista Favretto, do desembargador de plantão Rogério Favretto. Ele não quis comentar também a posição do desembargador Gebran Neto, que é o relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal. Qual é a estratégia do PT e da defesa de Lula? Mirar tudo em Sérgio Moro. Tentar transformar o juiz federal de Curitiba numa espécie de vilão, de um juiz perseguidor do coitadinho do Lula. Ora, só acredita nessa tese quem é cego de paixão ideológica pelo PT, ou quem tem participação nesse jogo, no jogo da política e tem lado ideológico. Não há como se entender diferente do que é a narrativa e é o fato, é o que acontece na realidade. Lula é corrupto. Lula chefiou o maior esquema de corrupção da história do mundo. Lula meteu a mão no jarro, transformou a Petrobras, a maior empresa do Brasil, numa cheia de tetas, numa espécie de vaca gigantesca, uma porca gigantesca, cheia de tetas, em que os partidos políticos iam mamar no dinheiro público. O PT, o PMDB, o PP e outros políticos de outras legendas, que não diretamente, mas que também eram agraciados com um esquema criminoso que foi instalado e perpetuado pelo Partido dos Trabalhadores sob o comando de Luiz Inácio Lula da Silva. Toda tentativa de fazer uma narrativa ao contrário nada mais é do que o jogo da política. O doutor Cristiano Zanin faz o papel dele, faz o trabalho dele e vai perder de novo. Ele disse que a questão de o Lula ficar preso é de tempo. Eu concordo. É o tempo da pena. Quando terminar a pena, que seja solto. 7h18 agora, 7h18, aqui na Itália, 12h18. Rafaela Moron, tá 4 graus de temperatura em Curitiba agora cedo, é isso? Olha, 4 graus, Deni, aqui em Curitiba não deve passar dos 15 graus, um dia muito gelado. Pelo menos, né, não tem chuva. Pois é, pelo menos não tem chuva, né? O dia tá fechado. Senão a sensação térmica frio, ia despencar aqui pra gente. Mas a chuva não tá rolando. Pelo menos delícia, isso. Hein? Pelo menos isso. Maravilha. Ô, Rafa, e os ouvintes da Jovem Pan dizem o que sobre esse caso Luiz Inácio Lula da Silva? Pois é, Deninha, tem muitas participações chegando aqui pelo WhatsApp, pela live também. E aí, um dos ouvintes até fez um questionamento bastante interessante. Ele falou, aquela caravana do Lula pelo país já não era um ato de pré-candidatura? Perguntou aqui o ouvinte. Era, claro que era. Claro que era, né? Era aquela caravana do PT, era para dar visibilidade ao ex-presidente Lula, embora todo mundo soubesse que ele seria preso cedo ou tarde. Então, tudo faz parte de uma narrativa, da construção de uma narrativa extraoficial, para tentar converter Lula numa espécie de messias, numa figura intocável, como se o judiciário, como se a lei, como se o Ministério Público, a polícia, nada valesse para ele. Para o Lula vale o lulismo e a sua claque. Então, a cada vez que eu vejo uma afronta à Lava Jato nesse sentido, eu penso que o Brasil fica de um tamanho menor. O papelão do desembargador Favretto é apenas mais um capítulo
nesse momento cinza e triste que vive a história brasileira. O que mais, Rafa? Aqui Ana Paula Siqueira dizendo o seguinte, que qualquer coisa que acontece com o PT, os vermelhinhos, ela escreveu aqui, alegam que foi golpe. Também tem muitas críticas por parte da Isa Kreitmann, mandou aqui que foi um absurdo, que os petralhas tentaram um golpe mais uma vez. E o Maurício Santos mandou aqui uma espécie de uma teoria da conspiração. Ele disse que o que o Favretto não conseguiu fazer, pode deixar que o Toffoli vai fazer. Ele está olhando lá para frente. Mas, de qualquer sorte, nós estamos com um ponto que será o grande debate, que me parece que vai pontuar o debate eleitoral de 2018. É bom a gente lembrar que a eleição está batendo a nossa porta já, né? A eleição é no primeiro domingo de outubro. Em agosto, gente, agosto é mês que vem. Mês que vem. Em agosto começa a campanha eleitoral. Daqui 30 dias, a campanha eleitoral já estará no rádio e na televisão. Nós estamos a um mês da campanha eleitoral. Em outubro, no primeiro domingo, tem pleito eleitoral. E haverá um momento em que o Tribunal Superior Eleitoral terá de enfrentar o registro da candidatura de Lula. Porque o PT, por não respeitar o judiciário brasileiro, vai fazer de Lula candidato. Vai lançar o Lula em convenção e vai registrar o nome de Lula na Justiça Eleitoral. E aí, o judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, terá de dizer se vale a lei da ficha limpa para o Lula ou se não vale. E se o Tribunal Superior Eleitoral vacilar nesse momento, nós vamos sepultar definitivamente uma das legislações mais avançadas que nós temos no nosso ordenamento jurídico, que é a lei da ficha limpa, a lei que veda que pessoas que sejam sujas possam alcançar o poder no Brasil. Eu não acredito que o TSE vá jogar no lixo a lei da ficha limpa. Então, tudo o que o PT faz nesse momento é fazer fumaça. Sabe tocar fogo em mato? Que você faz aquela fumaceira? Pois é essa fumaça que o PT faz para atrapalhar a compreensão do cidadão. Nós estamos em julho. Mês que vem começa a campanha, agosto. Aí tem setembro, amigo. Agosto, setembro e deu. Porque a eleição é no primeiro domingo de outubro. Então é bom a gente ficar bastante atento. Haverá uma enxurrada de fake news nas redes sociais, no WhatsApp, por todo lado. Os robôs já estão a toda, eu não sei se os robôs já inundaram aí o Twitter de vocês. O meu Twitter está cheio de robô. Já. Os partidos políticos já estão se organizando com robôs para vender informação falsa. É bom a gente ficar atento, porque esta eleição será a eleição mais dramática da história democrática brasileira pós-Constituição de 1988. Teu Twitter tá cheio de robô, ô Terribas? Meu Twitter não, porque eu não tenho Twitter. Mas eu já percebi que no Facebook já tem um monte. No Facebook já tem. Tá cheio de coisa. Tá cheio de coisa. Viu, Demian? Oi. E tem ainda, acho que 2 fatos bastante relevantes. Tem muita água para rolar ainda até outubro. Isso porque tem ainda outros 2 processos só aqui no Paraná, nas mãos do juiz Sérgio Moro. Um deles é o do sítio de Atibaia, que envolve aquele sítio lá no interior de São Paulo, no qual o Lula ainda vai depor como réu, vai ser interrogado como réu no dia 11 de setembro, é a previsão. As testemunhas de acusação e defesa já foram ouvidas, tem algumas para terminar essa etapa, então ainda pode ter, de repente, podemos ter aí uma nova sentença. E, por outro lado, a militância do PT fez uma reunião ontem, está convocando aí uma série de atos de apoio ao ex-presidente, e inclusive um deles no dia 15 de agosto, que é a data estipulada pela Justiça Eleitoral para o registro de candidatura. É isso aí. E a Rafaela faz uma observação que eu considero fundamental, né? O PT, por que faz o discurso de que o juiz federal Sérgio Moro é o inimigo da legenda e é o inimigo de Lula? Porque o PT sabe que há outros processos que envolvem o ex-presidente da República que serão julgados pelo juiz federal Sérgio Moro e que Lula será condenado. Mas não será condenado porque o juiz Moro o persegue. Será condenado porque cometeu crime. E as pessoas que cometem crimes devem ser condenadas e recolhidas à cadeia. É por isso a narrativa do PT de tentar transformar o juiz federal Sérgio Moro no grande vilão da história. Tudo isso não passa de um joguinho para ver se o cidadão desinformado cai nessa.
a gente não cai. Rick Mais Notícias. De volta com o Rick Mais Notícias na manhã gelada desta terça-feira. A gente retoma o contato com o Denian Couto lá na Itália. Denian, tem muitos ouvintes aqui que perguntaram nos últimos dias o que você estava fazendo na Itália e tudo mais. E o Léo mandou mensagem aqui, participação, dizendo o seguinte: na opinião dele, você foi para a Rússia e não quer ser conhecido como o Mick Jagger brasileiro. Não foi para a Rússia, mas se eu tivesse ido para a Rússia, aí o Brasil não teria perdido de 2-1, teria levado 5-0, porque eu sou pé frio demais. Por falar em Copa do Mundo, a família do jogador Fernandinho, que foi o atleta que fez o gol contra no jogo do Brasil com a Bélgica, e o Brasil acabou eliminado, tem sofrido com os ataques nas redes sociais, né? O jogador foi alvo de racismo, de intolerância. Ele falhou? Falhou. Ele não tinha que ter sido convocado pelo Tite? Evidentemente que não. Foi um dos responsáveis por aquele vexame do 7-1 e ainda assim voltou à seleção brasileira. Mas a crítica ao futebol do Fernandinho foi convertida em ataques pessoais da pior qualidade. Ataques abjetos. Conta aí, Rafa. Pois é, o jogador que é de Londrina foi alvo, então, depois da eliminação da Copa, de comentários racistas, pesados, carregados de insultos e ofensas. Não vou nem mencionar aqui esses comentários, porque são de baixíssimo calão, são ofensas pesadíssimas, e tudo isso pela internet. Porque, como você disse, né, Denian, os internatos estão culpando aí o jogador pela derrota da seleção. A tia de Fernandinho, a Aparecida Conceição Rosa, que ajudou a criar o jogador, disse que a família e os amigos estão indignados. Não dá para deixar barato porque é crime, mas a gente tem como se defender sim, sabe? Porque é uma coisa que mexeu com todo mundo, mas não com o profissional que ele é. Agora, mexer com a cor, com a raça, isso é crime. Ele não vai deixar de ser o jogador que ele é. E que a seleção já perdeu várias vezes, é lógico que a gente queria o Hexa, mas quem sabe na próxima a gente vai continuar torcendo para a seleção brasileira assim. Tá, e portanto a manifestação da tia indignada com os comentários, e a família bastante sensível nesse momento, porque as ofensas são realmente muito pesadas, né, Denian? Pois é, somente a internet que cria os machões aí de rede social, né? Tem gente que se esconde atrás do perfil, muitos dos perfis fakes, para fazer esse tipo de ataque. A Rafaela fez muito bem de nem reproduzir aí o que o Fernandinho foi chamado. Mas se fez muita postagem a respeito da cor da pele do Fernando. Como se a quantidade de melanina que você tem na pele fosse algo a te diminuir como ser humano. Uma pessoa que pensa desta maneira, em pleno 2018, com o nível de informação que nós temos, se o racismo é abjeto desde sempre, o que dirá de uma posição racista em 2018 depois de Cristo? Pessoas que pensam desse jeito são pessoas menores e que só têm coragem de se manifestar porque há o instrumento da rede social, onde pessoas se sentem superpoderosas a fim de externar esse tipo de situação. Então eu quero emprestar a minha solidariedade, tenho certeza que falo em nome de todos os colegas jornalistas do Grupo RIC, a família do Fernandinho, a família é do Paraná. O Fernandinho começou a sua vida para o futebol no estado do Paraná, é um atleta nosso, do nosso estado. Na minha opinião, e a minha opinião de torcedor, o Fernandinho não tinha nem que ter ido para a Copa, o Tite errou, porque é um jogador abalado aí com a questão ainda da derrota para a Alemanha na Copa do Mundo do Brasil. Poderia ter escolhido um outro volante, mas tudo bem, foi a escolha do Tite. Mas, independentemente de qualquer questão que a gente tenha quanto à qualidade como jogador do Fernandinho, o que o Fernando e a família dele sofreram aí no pós-eliminação é algo absolutamente deplorável e lamentável. Não dá nem para se imaginar que pessoas possam emitir esse tipo de opinião. Imagina, pela quantidade de melanina que você tem na sua pele, se a pessoa é mais
escura ela é inferior a quem tem a pele mais clara, façam-me o favor. Tenho nem paciência para comentar esse tipo de situação. Mas sobre Copa do Mundo, hoje tem jogo, não tem, Terribas? Vamos fazer um bolãozinho aí, Tê? Pois é, hoje tem jogo, hoje vai começar a primeira rodada da semifinal, né? E aí, jogo importantíssimo já. Vai ser, acho que a semifinal mais forte entre as duas, né? Vai ser o jogo entre Bélgica e França. Né? Você também acha, Terribas, que desse confronto sairá o campeão do mundo? Eu acho. Eu acho que o nosso lado era o lado muito... Era infinitamente mais forte. O nosso lado da chave. E aí, quem você acha que passa? Você acha que passa os Leblanc, os azuis da França ou a turma do chocolate belga lá? Eu acho que vai passar os belgas, porque eles estão num momento absurdo, assim, de futebol. Eles... Sabe aquele time que tá com a estrela do campeão? É a Bélgica. Pois é, e o goleiro é tanto de futebol quanto eu entendo de química nuclear. Acha o quê, Rafa? Eu acho que vai dar França. No jogo, eu discordo do T. A gente pode até fazer um bolão aqui, eu e ele. Eu acho que vai dar França. Sabe, e acho que não tem jogo fácil, não, viu? 1-0. Porque não tem... É que assim, é difícil, né? É que eu tô apostando na Bélgica porque... Enfim, os caras estão merecendo a Copa do Mundo. Estão jogando demais. E a semifinal do outro lado? O jogo é amanhã, né? O jogo amanhã, Croácia e Inglaterra. Lá eu acho que passa a Inglaterra. Aí a gente concorda. Eu acho que passa a Inglaterra. A Inglaterra tá muito bem. Também é um momento muito forte pra Inglaterra. Inglaterra e França seria uma grande final, né? Uma final grande histórica, final. Hein? Não histórica, tá. Seria uma grande final. Uma grande final, até porque ali a gente sabe que tem toda uma história, né? E, enfim, fora do campo de futebol ali daria uma bela final para acompanhar mesmo. Os ingleses inventaram futebol, estão querendo pegar de novo para eles. O jogo aí, 3 horas da tarde, né? Isso. 3 horas da tarde. Aqui, 8 horas da noite é a partida entre França e Bélgica. 8 horas da noite é jeito de falar, né? Porque aqui é 10h30 da noite quando o sol vai embora. Então, para quem é fã do horário de verão no Brasil, porque daí o dia fica um pouco mais compridinho. Aqui o dia não é compridinho, aqui o dia não termina nunca. Tem sol brilhando até umas 10 horas da noite, quando dá aquele vermelho no céu, coisa linda assim. Aí o sol se põe valendo e escurece 10h30 da noite. E tem feito dias muito bonitos aqui na região da Toscana. O sol... Tem um sol para cada pessoa. Tem um para cada um para derreter o coco de quem quiser. Aqui não tem para ninguém. 7 horas 36 minutos. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Tá, Ednian, os ouvintes estão chegando com participações. Tem muita gente mandando mensagem, dizendo o seguinte, quem vai levar é a França. A Mariana mandou aqui, o pessoal tá mandando palpite também pro bolão da Copa do Mundo. Teve gente dizendo que criticar a atuação do Brasil é justamente tirar os méritos da Bélgica. E aí terminou. O que é ignorância fazer isso? Ganhou a Bélgica porque jogou melhor em cima do Brasil. E não porque o Brasil, isso e aquilo e tudo mais, mandou aqui. Muitos ouvintes também dizendo o seguinte, mandando mensagens, dizendo que é muito bom te ouvir, Denian. E tem um vídeo aqui perguntando o seguinte, a quantidade de esquerdopatas, escreveu aqui um dos ouvintes nas redes sociais, pedindo o assassinato do juiz Sérgio Moro. Pois é, ontem até o juiz Marcelo Bretas colocou no Twitter dele uma série, uma coletânea, vamos dizer assim, dessas mensagens que saíram no domingo, de várias pessoas pedindo mesmo a morte do juiz Sérgio Moro. E aí o Bretas escreveu lá alguma coisa no sentido de que a justiça brasileira não pode ser usada como instrumento de disputas políticas, colocando ali, marcando também o STF nessa publicação. Então o ouvinte aqui viu também possivelmente essa publicação, alguma reportagem no sentido, e está questionando aqui esse efeito, né, extremo e absolutamente chocante das pessoas que saírem na internet pedindo a morte do juiz Sérgio Moro. Mas eu E esse caso, Rafaela, só para dizer que a ameaça que é feita ao juiz federal Sérgio Moro é pelo mesmo grupo desses chamados machões de rede social. Isso daí é discursinho de ódio que a rede social acaba por aceitar por ser um ambiente livre, né? Cada um é dono para escrever aquilo que quiser. Não obstante a liberdade de expressão deva ser sempre valorada, e eu entendo que a liberdade de expressão é o primeiro dos direitos,
ainda que não haja hierarquia entre direitos fundamentais, não há regime verdadeiramente democrático sem a liberdade de expressão a pleno. O espaço para se usar da liberdade de expressão para esse tipo de ataque só acontece porque tem onde? No caso, a internet. E a internet, ela se presta a esse tipo de gente que ou se esconde atrás de um fake, ou usa robô, ou é um bando de gente alucinada, energúmenos conduzidos com apagão de informação para fazer esse tipo de ataque. Tenho certeza que a Polícia Federal já tem tudo monitorado e se puder localizar essas pessoas e que essas pessoas respondam a inquérito policial, sejam denunciadas pelo Ministério Público e condenadas pela Justiça, haverá uma postura, inclusive didática, para que todos sejam responsáveis por aquilo que publicam nas redes sociais. Desculpa te interromper, Rafa, diga lá. Não, estamos juntos aí. Então, bom, o Fernandinho mandou mensagem, diz assim, ó, que... o Afonso mandou mensagem falando do Fernandinho. Aí diz que o jogador é um grande jogador e é uma vergonha das pessoas que ele chama aqui de machões, que se escondem atrás da internet mandando participação. Tem ouvinte falando de Nian, traz um sol desses pra Curitiba. Tá frio aqui, viu? É mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no La Posta, que é o correio aqui na Itália, e vou postar um pouco de sol numa caixinha daquelas e mando aí para vocês, tá bom? Por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Na volta, eu quero a opinião do ouvinte sobre a prova do vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A UEPG fez o vestibular no domingo, e aí deixou os estudantes pé da vida, porque tinha uma pergunta sobre o Neymar no vestibular. A gente vai contar essa história na sequência, intervalinho rápido, e na volta tem mais Rick, mais notícias. Rick Mais Notícias. Voltamos direto para falar sobre vestibular, né, Denian? Pois é, o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa fez uma pergunta sobre o Neymar. E aí a rapaziada que estudou para o vestibular não esperava uma questão como essa. Conta a questão aí, Rafaela. Pois é, a pergunta no conteúdo de educação física questionava sobre a cirurgia que o jogador da seleção realizou em março. Então a pergunta era a seguinte: em março de 2018, Neymar, jogador do Paris Saint-Germain, teve que se submeter a uma cirurgia. Sobre o assunto, assinale o que for correto. Opção 1. A cirurgia foi realizada no 5º metatarso. 2. A cirurgia foi realizada no menisco lateral. Aí tem aqui outra opção. O menisco lateral se localiza no ombro. E a outra opção, o 5º metatarso se localiza no pé. E aí, Tê? Você sabe a resposta? Você passava nessa prova? Não, daí que é um absurdo, né? É que nem a pergunta lá que colocou a menina do funk lá no meio. A Valesca Popozuda. Tá de sacanagem, brincadeira isso aí, né? Tá aí a prova e aí justamente provocou revolta. Quando a pergunta não vale nada, tudo bem. O problema é que nesse caso a pergunta pode ser decisiva para o vestibulando garantir uma vaga na instituição. Esse é o caso da Leda Lopes, estudante que prestou vestibular para o curso de medicina. A questão do Neymar realmente foi um ponto fora da curva. Nunca tinha visto nem o nome dos ossos, nada do tipo, muito menos referente ao Neymar, porque querendo ou não a gente vê o jornal e a gente espera que caia alguma coisa, alguma atualidade, mas não uma especificidade tão grande. Um concurso tão concorrido, deu mais de 400 alunos por vaga na ampla concorrência. Uma questão dessas pode fazer realmente uma pessoa cair mais de 50 posições, porque zerou uma coisa que não sabia. E o professor de cursinho Wellington Almeida garantiu, ouvintes, que o conteúdo não é aplicado durante as aulas preparatórias para o vestibular. Então, o cara pede uma questão dessa, às vezes ele tá fora. Não vi ninguém dizendo convicção, não, eu marquei porque eu sabia, entendeu? A maioria disse, não, eu dei um chutão lá. Não é o fato de ter o Neymar, tá? O fato é que o que eles cobraram foi algo assim muito específico, que foi esse 5º metatarso, que os alunos eles nem sabem se fica na mão, no pé, eles não sabem, eles não viram isso. Isso daí vai ser visto na medicina. Não sei, quem leu a reportagem, eles querendo, tudo bem, explorar um pouco lá o nome dele, né? Mas poderia ter feito outro enfoque,
que estivesse dentro, né, do contexto do ensino médio mesmo. E a nossa equipe de produção aqui do RIC Mais Notícias tentou, mas não conseguiu contato com a assessoria de comunicação da Universidade Estadual de Ponta Grossa para receber aí um posicionamento da universidade em relação a essa pergunta envolvendo o jogador Neymar. Isso é aquele tipo de criatividade, né? Tem gente criativa, precisa fazer uma questãozinha para o vestibular e vai lá e se inspira e cria um factoide qualquer. O que é o lado negativo desse tipo de pergunta? É o ponto que a estudante que disputa uma vaga em medicina está dizendo. Ela joga uma questão fora, que se fosse uma questão de verdade, que é encaminhada a um estudante de ensino médio, pode ser aquela questão que tira alguém do curso ou aprova alguém, né? Então, a universidade também foi criativa demais. Se houvesse uma prova de conhecimentos gerais, de atualidade, uma coisa assim, eu acho que caberia a questão, mas também não com esse grau de detalhamento no 5º metatarso que se localiza no pé. Ah, vá, né? O fato é o seguinte, a cirurgia no metatarso do pé do Neymar não adiantou nada, porque ele ficou mais tempo deitado jogando do que de pé, né? Rolou e caiu, é algo que o Neymar também diz que está azedinho. Diz que as redes sociais também não perdoaram o Neymar, né? Estão atribuindo ao Neymar a responsabilidade pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo. 7h48. Se você fizesse o vestibular, Terribas, saberia a resposta ou ia fazer vergonhinha lá na hora? Não, a gente sabe porque, né, a gente acompanhou aqui, a gente trabalha todo dia com a notícia. Mas isso não é uma coisa para se perguntar para um estudante, né? O cara tá ali para responder coisas muito mais importantes, né? Tem que jogar matéria, melhor, né, de verdade. Era muito melhor fazer uma pergunta sobre a organização constitucional do Estado brasileiro, então, de tentar ver se um estudante que vai ingressar no ensino superior, se ele tem condições de entender qual é a função constitucional do Ministério Público, qual é a função típica e as funções atípicas dos poderes, né? Ou coisa básica, por exemplo, do legislativo, do judiciário, entender o país que está em jogo por pessoas que vão à academia e depois, quando saírem do ambiente universitário, são pessoas que conduzirão o país ao crescimento econômico, cultural, verdadeiramente uma participação cidadã na prova do vestibular. O super criativo que fez a questãozinha do Neymar, né? Tava lá apaixonado pelo futebol fez bobeira. Pergunte coisas simples. Se fazer uma pergunta simples, por exemplo, os 3 poderes. Quais são os 3 poderes? Tem um monte de gente que já vai cair. Pois é, aí isso demonstra, e o pior é que eu não discordo de você, viu, Terribas? Embora seja algo muito, muito, muito elementar, nós temos um problema de educação formal que é muito vigoroso no Brasil. Para que você tenha uma ideia, deixa eu fazer um relato aqui sobre a Universidade de Siena. A biblioteca da Universidade de Siena, apenas a biblioteca do curso de Direito, ela tem 4 andares e obras que datam do início dos anos 1200. Nós temos um conteúdo de obras aqui para o estudo da história do direito, da sociologia, da filosofia, da comunicação, o próprio ensino jurídico, em que a obra está ali, precisa uma enorme de uma burocracia nessa área mais restrita da universidade. São obras clássicas e que fazem muita diferença para as pessoas que querem aprofundar, de fato, o seu estudo. Há um respeito pelo estudante de uma maneira que nós ainda estamos muito atrasados. Eu entrei pé por pé, claro, na biblioteca hoje de manhã. O silêncio da biblioteca, com estudantes verdadeiramente concentrados e fazendo o seu trabalho, com computadores que muito material já foi escaneado, o aluno consegue fazer o estudo na tela do seu computador. Eles têm no computador e no tablet acesso a boa parte das obras do acervo da Universidade de Siena. E a Universidade de Siena é apenas uma das fantásticas universidades europeias. Aqui pertinho, em Bolonha, tem uma outra faculdade de Direito que é muito conceituada no ambiente acadêmico, da área do ensino jurídico, que é outro portento do ensino europeu. Isso que eu nem me refiro aqui às universidades inglesas, às alemãs,
a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, em Portugal, a Universidade de Madrid, a Universidade de Valladolid, na Espanha. São grandes universidades em que estudantes, ao entrarem aqui, não apenas estudam para a sua carreira profissional, mas para uma compreensão de comunidade europeia, a sua inclusão no mundo e de como eles farão logo ali na frente diferença para a sua comunidade. Nós somos muito atrasados. A nossa academia, por uma postura ideológica, está mais preocupada. Eu não quero generalizar, e não vou generalizar, mas nós temos péssimos professores, principalmente nas áreas de ciências humanas e de ciências jurídicas, que estão mais preocupados em fazer venda de ideologia, de política partidária, do que efetivamente ofertar ao acadêmico uma possibilidade de abrir a cabeça, de estudar todas as correntes, de compreender a realidade em que estão inseridos. Então, quando a gente toma um choque como esse que eu tomo, sou professor universitário, eu estou dentro de faculdades todo dia. O respeito que se tem ao ensino superior é algo lindo de ver, chega a emocionar mesmo. E para os nossos ouvintes que são estudantes universitários, quem tiver a oportunidade de fazer um pequeno curso, de que tenha condições de fazer pós-graduação depois de formados em universidades fora do Brasil, é uma grande oportunidade para se compreender a realidade de um outro jeito. 7h53 e os ouvintes, hein, Rafaela Moron? Os ouvintes estão participando muito em torno desse assunto aí do vestibular, Deninha. Teve ouvinte aqui mandando o seguinte, que as questões de educação física do vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa foram deploráveis. O Léo escreveu aqui que é formado na área e percebeu que colocaram muitas alternativas subjetivas, segundo ele, vai gerar muito recurso e anulação de questões. Tem ouvinte aqui participando, dizendo que a universidade pública está aparelhada pela ideologia de esquerda e que nada do que vier desse tema será surpresa para ele. Tem relatos também de ouvintes que fizeram vestibular e que encontraram questões consideraram também bastante curiosas, vamos dizer assim. O ouvinte diz o seguinte, aqui mandou mensagem sobre a questão do vestibular, eu não acho que tenha sido sem nexo, porque no ano em que eu fiz o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tinha uma pergunta sobre quem tinha ganhado o Oscar. Isso foi em 2011. Tem ouvinte aqui também dizendo que foi prejudicado no vestibular porque caiu uma questão que pedia uma informação a respeito de um livro do Jô Soares que tinha acabado de sair. E aí ele acabou não tendo a resposta, diz que no ano que prestou vestibular também acabou sendo prejudicado porque havia essa exigência aí do conteúdo do livro do Jô Soares. Tem ouvinte dizendo o seguinte, que é um vestibular de medicina, em que então a pergunta caberia, porque é um vestibular de medicina, então cai a questão aí de anatomia, não é errado, é o mínimo que tem que ter e tudo mais. E tem ouvintes também... Não é, né, Rafaela? Porque o vestibular, ele não é curso de medicina. O vestibular quem vai fazer não estudou ainda, né? É uma medição daquilo que o acadêmico aprendeu no colégio, né? Não é uma prova de conhecimento para estudante de medicina. É diferente. E também muitos ouvintes aqui, Deninha, não perderam a piada. Colocaram aqui que o Neymar caiu até na prova. Caiu até na prova. Que maldade com o Neymar. Ah, que maldade. Tadinho do Neymar. O Neymar que tá atravessando uma dificuldade gigantesca. Agora vai ter que ir para Paris lá, ficar treinando. Passando por dificuldade financeira também. Dificuldade. Né? O Neymar tá preocupado com os boletos, né, Terribas? Tá demais. Tá chegando agora. Começou começo do mês. Chegando os boletos lá, os carnezinhos da Casa Bahia, tá começando a ficar complicado. Pensa que alegria o dia que cai o pagamento. O dia do pagamento pra ele deve ser uma felicidade. Não, vocês viram agora que o Paulinho vai voltar pra China, vai ganhar 68 milhões por ano. É mas muito dinheiro. De Deus, né? O Cristiano Ronaldo vai ganhar 130 milhões por ano. Que é equivalente a 400 milhões. Também nessa vida, é né? muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Quanto que o Cristiano Ronaldo vai ganhar, Terribas? Cerca de 130 milhões por ano. Bem na Itália, não é? Na Juve, isso. A Juventus tá querendo contratar ele, aí só estão esperando lá baixar um pouco da multa rescisória do Real Madrid. Dá em torno de 450 milhões por mês de reais, né? 458 milhões por ano de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro. O Cristiano Ronaldo diz que tá para essa transferência do Real Madrid para Juventus, né? Sim, é na Juventus que ele vai ganhar
450 milhões. Já foi visto na Itália, É inclusive. muito Daqui a dinheiro. pouco você cruza com ele aí, Denian. Daqui a pouco ele tá aí passando com uma Lamborghini aí, uma Ferrari. Sabe que os horários aqui são tudo estranho, né? Falta 3:01 da tarde, agora. Eu larguei a aula no meio para fazer o jornal aqui, mas tem aula até 2:30. O almoço é mais tarde, por volta de umas 3 da tarde, assim, mais ou menos. E aí eu tô furando aqui para conversar com vocês e com os ouvintes, mas para mim tá bom. Também porque tá meio demais, assim, 2 turnos e dá-lhe porrada. Deixa eu respirar um pouquinho e Fazer conversar um jornal com os amigos do Brasil. Mas e o sistema de chamada aqui, se o sistema de chamada aqui fosse implantado no Brasil, nós não teríamos aluno em sala de aula. Sabe qual é aqui? O princípio da confiança. O aluno vai lá e assina que ele Princípio da estava lá. confiança. E vai embora. Vai pra aula quem quer, quem não quer vai tomar sol na Toscana. Então é uma questão verdadeiramente cultural. E para encerrar, eu preciso te contar a história de uma mulher de bicicleta aqui em Siena. Vai. Eu preciso te contar, Terribas. Eu lembrei de você na hora. Uma ladeira aqui em Siena e tinha um sinaleiro. O sinaleiro no vermelho. Era sinaleiro só para atravessar pedestre no sinaleiro. Não tinha nenhum pedestre. Nenhum. Não tinha ninguém na rua. Não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. A mulher vinha de bicicleta, a mulher parou a bicicleta no sinal vermelho e ficou esperando o verde. Dá para imaginar? Pra você ver, é o nível da educação. É o nível da educação. Se o sinal está vermelho, a pessoa tem que parar no sinal. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu fiquei vendo aquela mulher parada no sinal vermelho. E eu digo, ai meu Deus, vai respeitar a lei, assim tá meio demais também. Fura o sinal, mulher, tá me dando uma agonia. No sol, 30 graus na moleira. O brasileiro olha e fala, meu Deus, dá até uma agonia, você tá parada no sinaleiro. Um sol pra cada um, Terribas. E a mulher parada na bicicleta, no sinaleiro, numa ladeira de Siena. Então, amigão, a gente tá... são realidades muito diferentes. Vamos nessa, gente? Vamos embora, amanhã estaremos de volta. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente pela live. Terribas, você tá fazendo boas... Você tá fazendo boas seleções aí no Rock and Pop ou tá Não, eu tô, tá bacana. Agora os ouvintes também estão pedindo música aqui, então tá daquele jeito, tá muito bom. Rock and Pop é especial. Você prometeu que você ia tocar Tarantela pra mim. A Tarantela. Tocou. Não, você tem que me lembrar da Tarantela também. Então vê se amanhã tu separa a Tarantela pra mim. A minha trilha de abertura do jornal vai ser a Tarantela. Então tá amanhã, bom, eu vou colocar aqui e já vou registrar já a Tarantela. Então tá bom, um abração pra você, um beijo pra Rafaela Moron, a todos os nossos ouvintes, e nós voltamos amanhã às 7 horas com o Rick Mais Notícias. Valeu, tchau!